Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Também temos um grupo no Telegram para trocarmos experiências, reflexões e boas conversas. Comente aqui se quiser o link para entrar. Se esse conteúdo tocou o seu coração e você quer nos apoiar, escaneie o QR Code na tela e faça uma doação. Toda ajuda faz a diferença para que possamos continuar criando com amor. Obrigado. O gosto de morango ainda permanecia em meus lábios quando abri os olhos. Era estranho. Por que eu conseguia sentir esse sabor tão vividamente se não me lembrava de ter comido nada doce? A luz fluorescente do hospital piscava acima de mim, criando sombras dançantes no teto branco. Minha cabeça latejava com uma dor surda, como se alguém tivesse usado meu crânio como um tambor durante horas. Ethan, você está acordado? A voz era suave, carregada de uma preocupação que parecia vir de um lugar muito profundo. Virei a cabeça lentamente, cada movimento uma pequena agonia, e me deparei com um homem sentado ao lado da minha cama. Seus olhos castanhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, e havia uma tensão em seus ombros que sugeria que ele havia passado horas naquela mesma posição. Ele era bonito, isso era inegável. Tinha cabelos castanho escuros levemente bagunçados, como se tivesse passado as mãos por eles muitas vezes, e uma barba por fazer que emoldurava um rosto de traços delicados, mas masculinos. Vestia uma camisa azul clara que realçava seus olhos, e havia algo nele que me fazia sentir seguro. Era uma sensação estranha, como se meu corpo reconhecesse algo que minha mente não conseguia acessar. Desculpe, Minha voz saiu rouca, arranhada. Você é... O homem pareceu receber um soco no estômago. Sua expressão mudou tão rapidamente que quase pude ver o momento exato em que minha pergunta o atingiu. Ele se inclinou para frente, estendendo a mão como se fosse tocar minha face, mas hesitou no meio do caminho. Eu sou Liam, disse ele, e havia algo na maneira como pronunciou seu próprio nome que sugeria que deveria significar algo para mim. Liam Hayes. Nós somos... Ele parou, engolindo em seco. Você realmente não se lembra de mim? Tentei me concentrar, procurando em minha mente qualquer centelha de reconhecimento. Nada. Era como tentar agarrar água com as mãos. Quanto mais eu forçava, mais vazia minha cabeça ficava. Não, murmurei, e a palavra pareceu causar uma dor física nele. Eu sinto muito, Quanto tempo estive inconsciente? 3 dias. Liam passou a mão pelo rosto, um gesto que parecia familiar, embora eu não conseguisse explicar por quê. Você sofreu um acidente de carro. O médico disse que você tem amnésia retrógrada. Pode ser temporária, mas... Ele não terminou a frase, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Uma enfermeira entrou no quarto naquele momento. Uma mulher de meia idade, com um sorriso gentil e olhos azuis bondosos. Que bom vê-lo acordado, Sr. Carter, disse ela, verificando os aparelhos ao redor da minha cama. Como está se sentindo? Confuso, admiti. E com dor de cabeça. Isso é normal. Você bateu a cabeça com bastante força. Ela olhou para Liam com simpatia. Dr. Martinez quer conversar com vocês dois assim que você se sentir pronto. Vocês dois. Havia algo na maneira como ela disse isso que implicava uma conexão entre Liam e eu. Observei-o mais atentamente enquanto a enfermeira saía. Ele estava usando uma aliança simples de prata no dedo anelar. Automaticamente, olhei para minha própria mão e vi um anel idêntico. Nós somos casados? Perguntei, e minha voz soou mais alta do que pretendia. Liam seguiu meu olhar e um sorriso triste cruzou seu rosto. Não oficialmente, essas são promessas. Você disse que queria algo que simbolizasse nosso compromisso um com o outro. Ele girou o anel em seu dedo, um movimento nervoso. Você me deu este anel há 2 anos. 2 anos. Tentei imaginar 2 anos de minha vida com este homem. 2 anos de memórias que agora eram apenas páginas em branco. Como era possível perder tanto tempo assim? E por que meu coração acelerava toda vez que ele me olhava diretamente? Você pode me contar?
Perguntei hesitantemente. Sobre nós, quero dizer. Talvez ajude a desencadear alguma coisa. Os olhos de Liam se iluminaram com uma esperança cautelosa. Ele puxou a cadeira mais para perto da cama e eu pude sentir seu perfume, algo amadeirado misturado com um toque de baunilha. Era reconfortante de uma forma que eu não conseguia explicar. Nós nos conhecemos há 3 anos, começou ele, sua voz ganhando um tom mais suave, mais íntimo. Você tinha acabado de se mudar para Seattle para trabalhar na Carter Holdings. Seu pai havia morrido 6 meses antes e você estava assumindo a empresa. Carter Holdings. O nome despertou algo em mim. Flashes de salas de reunião, paperwork infinito, o peso da responsabilidade. Isso eu me lembrava. Lembro-me do funeral do meu pai, da maneira como todos me olhavam esperando que eu preenchesse sapatos que pareciam grandes demais. Lembro-me de empacotar minha vida em Los Angeles e me mudar para Seattle, determinado a honrar o legado familiar. Você se lembra disso? Disse Liam, notando a mudança na minha expressão. Sim, eu lembro-me de assumir a empresa, lembro-me de me mudar para Seattle. Fiz uma pausa tentando juntar as peças. Mas não me lembro de você. Liam assentiu, como se já esperasse essa resposta. Nós nos conhecemos em uma cafeteria. Você estava tendo um dia terrível. Havia uma crise na empresa, algo sobre um contrato que deu errado. Você estava ao telefone gritando com alguém e, quando desligou, bateu o punho na mesa tão forte que derrubou seu café em cima de mim. Apesar da situação, senti um sorriso querendo formar no canto da minha boca. Isso soava como algo que eu faria. Você ficou mortificado, continuou Liam, e agora havia um brilho genuíno em seus olhos. Continuou se desculpando e insistindo em pagar minha roupa para a lavanderia. Eu disse que não era necessário, mas você estava tão determinado que acabei dando meu número para você poder me mandar o dinheiro. Mas você nunca cobrou, murmurei, e não sei por que tinha tanta certeza disso. Liam parou de falar e me olhou com surpresa. Como você... Eu não sei. Foi só uma sensação. Franzi o senho, tentando capturar o pensamento fugaz. Você nunca cobrou porque eu estava esperando que você me ligasse por outro motivo. Terminou Liam suavemente. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez meu estômago dar um nó. Não era desconfortável, exatamente, mas era intenso. Como se meu corpo estivesse respondendo a algo que minha mente não conseguia processar. E eu liguei? Demorou 2 semanas. Eu estava começando a achar que tinha imaginado tudo. Liam sorriu. Um sorriso real desta vez. Você ligou numa sexta-feira à noite, completamente bêbado, dizendo que não conseguia parar de pensar no cara da cafeteria e que isso estava atrapalhando seu trabalho. Senti meu rosto esquentar. Eu disse isso, entre outras coisas. Liam riu baixinho. Você também disse que eu tinha os olhos mais bonitos que já tinha visto e que estava com medo de ter se tornado gay de repente porque nunca tinha se sentido atraído por um homem antes. O quarto ficou em silêncio por um momento. Eu processava essa informação, tentando reconciliar isso com o que sabia sobre mim mesmo. Eu era gay? Bissexual? Como era possível não me lembrar de algo tão fundamental sobre minha própria identidade? Você está me julgando, disse Liam, mal interpretando meu silêncio. Não, respondi rapidamente. Não, eu só... É estranho ouvir sobre minha própria vida como se fosse a história de outra pessoa. Olhei para ele novamente, tentando ver através dos olhos da pessoa que eu era 3 anos atrás. Você é realmente bonito, admiti, e vi o rubor subir pelo pescoço dele. Obrigado, murmurou ele. O que aconteceu depois? Depois da ligação bêbada? Você apareceu na minha porta no sábado de manhã com um café e uma desculpa elaborada sobre como tinha bebido demais, e não se lembrava direito do que tinha dito, mas estava mentindo. Eu podia ver nos seus olhos que você se lembrava de cada palavra. Como você sabia? Porque você estava corando exatamente como está corando agora. Liam estendeu a mão lentamente, dando-me tempo para recuar se quisesse, e tocou levemente minha bochecha. Sua pele era quente e ligeiramente áspera pelas calosidades.
E por que você continuou olhando para minha boca enquanto falava? O toque dele enviou uma corrente elétrica pelo meu corpo. Era como se cada célula minha reconhecesse aquele contato, mesmo que minha mente não conseguisse. Instintivamente, me inclinei para o toque, fechando os olhos. Isso, murmurou Liam, sua voz mais baixa agora. Exatamente assim. Você sempre fez isso quando eu tocava seu rosto. Abri os olhos e o encontrei muito mais perto do que antes. Podia sentir seu hálego, levemente mentolado, como se tivesse escovado os dentes recentemente. Havia uma intimidade no momento que parecia natural, como se tivéssemos feito isso 1000 vezes antes. Eu quero me lembrar, sussurrei, e não era mentira. Havia algo neste homem que me atraía como um imã, algo que ia além da atração física. Era como se ele fosse a peça que faltava em um quebra-cabeças que eu nem sabia que estava incompleto. Nós vamos descobrir um jeito, disse Liam, e havia uma determinação em sua voz que me fez acreditar nele, mesmo que seja preciso começar do zero. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu e um homem de jaleco branco entrou. Ele era alto, com cabelos grisalhos e uma expressão gentil, mas séria. Sr. Carter, eu sou o Dr. Martinez, disse ele, estendendo a mão. Como está se sentindo? Como se tivesse sido atropelado por um caminhão, respondi, apertando sua mão. Bem, tecnicamente foi você quem atropelou a árvore. Dr. Martinez puxou uma cadeira e se sentou. Quero conversar com vocês sobre a amnésia. Sei que deve ser muito confuso e assustador. É temporário, certo? Perguntou Liam, e havia uma urgência em sua voz que me fez perceber o quanto isso significava para ele. A amnésia retrógrada é um fenômeno complexo, disse Dr. Martinez cuidadosamente. Em muitos casos, as memórias voltam gradualmente, especialmente com estímulos familiares. Em outros casos, algumas memórias podem estar permanentemente perdidas. Senti o coração apertar e vi Liam empalidecer ligeiramente. Mas isso não significa que vocês não possam reconstruir, continuou o médico rapidamente. O Sr. Carter ainda é a mesma pessoa, sua personalidade, seus gostos básicos, suas habilidades, tudo isso permanece intacto. O que foi perdido são as memórias específicas dos últimos 3 anos. Então eu não vou me lembrar de nada do nosso relacionamento? Perguntei, olhando para Liam. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso não significa que vocês não possam criar novas memórias. Dr. Martinez se levantou. Minha recomendação é que vocês levem as coisas devagar. Não forcem. Deixem que aconteça naturalmente. Depois que o médico saiu, o quarto ficou em silêncio. Liam estava olhando para as próprias mãos, girando o anel no dedo de forma obsessiva. Liam, chamei suavemente. Ele levantou os olhos e pude ver lágrimas não derramadas brilhando ali. Eu sei que isso deve ser terrível para você, disse eu. Perder 3 anos de memórias com alguém que você ama. Mas hesitei, não sabendo bem como expressar o que estava sentindo. Há algo em você que me faz sentir em casa. Mesmo não me lembrando, meu corpo parece te conhecer. Realmente? A voz dele saiu como um sussurro esperançoso. Realmente, quando você tocou meu rosto, foi como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estendi minha mão na direção dele. Você quer tentar? Começar de novo, quero dizer. Não como estranhos, mas como 2 pessoas que estão se conhecendo pela primeira vez. Liam olhou para minha mão estendida por um longo momento antes de entrelaçar nossos dedos. Seu toque era firme, caloroso, e senti uma sensação de completude que não conseguia explicar. Oi, disse ele, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Eu sou Liam Hayes. Ethan Carter, respondi apertando sua mão. É um prazer te conhecer, Liam Hayes. E pela primeira vez desde que acordei, senti que talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. O apartamento era exatamente como eu não me lembrava dele sendo. Parei na porta de entrada, ainda segurando a pequena mala que o hospital me deu com meus pertences pessoais, e tentei absorver o espaço que supostamente era meu lar há 3 anos.
Era um loft moderno em Capitol Hill, com grandes janelas que ofereciam uma vista impressionante da cidade de Seattle. A decoração era uma mistura interessante. Claramente, duas pessoas com gostos diferentes tentando encontrar um meio termo. Você sempre para na porta assim, disse Liam atrás de mim, sua voz carregada de uma nostalgia dolorosa. Nos primeiros meses que morei aqui, você sempre hesitava antes de entrar, como se ainda não acreditasse que eu estava aqui para ficar. Virei-me para olhá-lo. Nos 5 dias desde que acordei no hospital, aprendi a ler as nuances em sua expressão. Agora mesmo, ele estava lembrando de algo específico, algo que provavelmente envolvia uma versão de mim que não mais existia. Me conta, pedi largando a mala e me dirigindo para o que parecia ser a sala de estar. Havia fotos por toda parte, fotos nossas em vários lugares, sorrindo, abraçados, obviamente apaixonados. Era surreal ver evidências de uma felicidade que eu não conseguia acessar. Liam hesitou por um momento antes de se sentar ao meu lado no sofá, mas não muito perto, mantendo uma distância respeitosa que me fazia querer puxá-lo para mais perto. Você morava sozinho antes, começou ele. Um apartamento enorme e vazio em Belltown, todo branco, minimalista, sem personalidade. Você disse que era como viver em um hotel. Ele gesticulou ao redor do nosso loft atual. Quando começamos a falar sobre morar juntos, você ficou obsessivo em encontrar um lugar que fosse nosso, não apenas seu ou meu. E encontramos este lugar? Na verdade, eu que encontrei. Você estava trabalhando 16 horas por dia, tentando resolver uma crise na empresa. Eu vim ver o apartamento sozinho e me apaixonei imediatamente. Liam sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto, principalmente por causa daquela parede. Seguiu meu olhar para uma parede de tijolos expostos que dominava a sala de estar. Havia algo nela que me chamava a atenção, mas não conseguia identificar o quê. Você disse que parecia com as paredes do seu quarto quando era criança, continuou Liam. Sua mãe deixou você pintá-las quando tinha 8 anos. Você passou horas me contando sobre como se sentiu crescido, tendo permissão para fazer algo permanente na casa. Uma sensação estranha me percorreu. Eu me lembrava disso, ou pelo menos me lembrava de alguma coisa parecida. Um quarto com paredes de tijolo, a sensação de tinta úmida em minhas mãos pequenas, o orgulho de criar algo que duraria. Eu me lembro, murmurei, e vi os olhos de Liam se iluminarem com esperança. Mesmo? Não de te contar sobre isso, mas lembro da parede, lembro de pintar. Toquei minha têmpora, onde ainda sentia uma dor surda ocasional. É estranho. É como se algumas memórias estivessem em camadas diferentes na minha mente. Liam se inclinou ligeiramente na minha direção e pude sentir seu perfume novamente. Aquela mistura de amadeirado e baunilha que me fazia sentir seguro. O médico disse que isso era normal. Memórias mais antigas, especialmente as emocionalmente significativas, tendem a permanecer intactas. Ele hesitou por um momento. Ethan, eu sei que isso deve ser confuso e frustrante para você, mas quero que saiba que não há pressão. Podemos ir no seu ritmo. Havia algo na maneira como ele disse isso que me fez perceber que esta conversa era mais sobre ele mesmo do que sobre mim. Liam estava se protegendo, criando distância emocional caso eu nunca recuperasse minhas memórias dele. E se eu nunca me lembrar? Perguntei diretamente, observando sua reação. Liam baixou os olhos para as próprias mãos. Então nós descobriremos como seguir em frente, juntos ou não, dependendo do que você quiser. Liam, esperei até que ele me olhasse novamente. Eu posso não me lembrar de nosso passado, mas posso ver quem você é agora. E quem você é agora é alguém que passou 5 dias no hospital comigo. Alguém que está tentando me fazer sentir em casa sem me pressionar. Alguém que claramente me ama o suficiente para estar disposto a me deixar ir se for o que eu precisar. Vi lágrimas se formarem nos cantos de seus olhos. Eu não quero que você me deixe ir, admitiu ele em voz baixa. Então, não me deixe. Estendi minha mão na direção dele.
E desta vez não hesitou em entrelaçar nossos dedos. Mas também não trate como se eu fosse feito de vidro. Eu ainda sou eu, Liam, apenas uma versão editada. Ele riu, um som meio choroso. Uma versão editada. Eu gosto disso. Agora, disse eu, levantando-me e puxando-o comigo. Você quer me mostrar nosso quarto? Presumo que dormimos juntos. Liam corou até a raiz dos cabelos. Dormimos sim, mas eu posso dormir no sofá se você preferir. Não quero que se sinta desconfortável. Liam! Parei e me virei para encará-lo completamente. Pare de andar em ovos ao meu redor. Se dormíamos juntos antes, não vejo razão para mudar isso agora. A menos que você se sinta desconfortável. Eu? Não, Deus, não! Eu senti sua falta todas as noites no hospital. As palavras saíram em uma correria, como se ele não conseguisse detê-las. Eu senti falta do seu calor, da maneira como você sempre encontra minha mão durante o sono, do som da sua respiração. Ele parou abruptamente, percebendo o que havia dito. Algo se mexeu no meu peito, uma sensação quente e apertada que eu não conseguia nomear. Eu faço isso? Encontro sua mão durante o sono? Sempre, mesmo quando brigávamos e íamos para a cama zangados, você sempre encontrava minha mão no meio da noite. Liam sorriu tristemente. Eu costumava brincar que era seu jeito de se desculpar sem ter que admitir que estava errado. Eu sou teimoso, incrivelmente. Mas ele disse isso com tanto carinho que soou como um elogio. Ele me levou pelo corredor, passando por um banheiro luxuoso e um escritório que obviamente eu usava para trabalhar em casa, antes de parar em frente a uma porta fechada. Nosso quarto, anunciou, mas não abriu a porta imediatamente. Por que você está hesitando? Por quê? Liam suspirou. Porque este é o espaço mais nosso da casa. É onde tivemos nossas melhores conversas, onde resolvemos nossas maiores brigas, onde... Ele parou corado novamente. Onde fizemos amor, terminei por ele. E ele assentiu. Eu não quero que você se sinta pressionado a sentir algo que não sente, disse ele rapidamente. Ou que se sinta obrigado a... Interrompi-o, colocando minha mão na maçaneta da porta. Liam, você precisa parar de assumir o que eu vou sentir. Deixe-me descobrir por mim mesmo, ok? Abri a porta e entrei no quarto, e imediatamente entendi a hesitação de Liam. O espaço era indiscutivelmente íntimo. A cama era enorme, coberta por um edredom cinza escuro que parecia macio e convidativo. Havia mais fotos nossas nas mesas de cabeceira, livros empilhados de ambos os lados. Claramente, cada um tinha seu lado preferido. Mas o que mais me chamou a atenção foi a parede oposta à cama. Estava coberta por uma coleção eclética de lembranças, ingressos de cinema, fotos Polaroid, cartões postais, até mesmo alguns guardanapos de restaurantes com rabiscos e desenhos. Nossa parede de memórias, disse Liam vindo ficar ao meu lado. Você começou isso no nosso segundo mês juntos. Disse que queria uma maneira de lembrar de todos os pequenos momentos, não apenas os grandes. Aproximei-me da parede, examinando os itens. Havia uma foto nossa em uma praia que eu não reconhecia. Um ingresso para um show de jazz, um guardanapo com o que parecia ser um desenho muito ruim de um cachorro. Você desenhou isso? Perguntei, apontando para o guardanapo. Deus, não. Este é seu trabalho artístico, riu Liam. Estávamos num restaurante italiano e você estava tentando me explicar por que queria adotar um cachorro. Suas habilidades de persuasão verbal não estavam funcionando. Então, você decidiu recorrer ao apelo visual. E funcionou? Olha ao redor, disse Liam. E foi só então que percebi a caminha de cachorro no canto do quarto e os brinquedos espalhados pelo chão. Nós temos um cachorro? Minha voz saiu mais alta do que pretendia, carregada de uma excitação que me surpreendeu. Temos. Max. Ele está na casa da minha irmã desde o acidente. Achei que seria muito para você lidar com tudo de uma vez. Liam me observou cuidadosamente. Mas se você quiser conhecê-lo... Eu quero, disse imediatamente. Quando podemos buscá-lo? O sorriso que se espalhou pelo rosto de Liam
Foi como o sol aparecendo depois de uma tempestade. Posso ligar para Sarah agora. Ela pode trazer Max em 1 hora. Enquanto Liam fazia a ligação, continuei explorando o quarto. Havia uma foto na mesa de cabeceira que me fez parar. Éramos nós dois, mas eu parecia diferente, mais relaxado, mais feliz. Estava olhando diretamente para a câmera com um sorriso que eu não sabia que era capaz de produzir, enquanto Liam estava olhando para mim com uma expressão de puro amor. Essa foi tirada no nosso primeiro aniversário, disse Liam, aparecendo ao meu lado. Fomos para Vashon Island para um fim de semana. Você disse que queria ir a algum lugar onde pudéssemos fingir que o resto do mundo não existia. Eu parece diferente nesta foto. Você estava diferente, mais leve. As primeiras semanas do nosso relacionamento foram difíceis para você. Você estava lutando com sua sexualidade, com o que as pessoas pensariam, com como isso afetaria a empresa. Liam se sentou na beira da cama. Mas naquele fim de semana foi como se você finalmente tivesse feito as pazes com tudo isso. Sentei-me ao lado dele, ainda segurando a foto. Como você sabia que eu estava lutando, quero dizer? Você não é tão misterioso quanto pensa, sorriu Liam. Além disso, você tem essa linha entre as sobrancelhas que aparece quando você está preocupado com alguma coisa. Ele estendeu a mão e tocou suavemente o espaço entre minhas sobrancelhas. Exatamente assim. Seu toque enviou um calafrio pelo meu corpo, e desta vez não foi apenas reconhecimento, foi desejo, puro e simples. Liam, murmurei, e algo na minha voz fez os olhos dele se escurecerem. Sim, eu quero te beijar. Eu sei que pode ser estranho, considerando tudo, mas... Parei, tentando encontrar as palavras certas. Meu corpo te conhece, mesmo que minha mente não conheça. E agora mesmo, meu corpo está me dizendo para te beijar. Liam ficou muito quieto por um momento, seus olhos procurando os meus, como se estivesse tentando ler minha alma. Tem certeza? Perguntou ele suavemente. Porque eu não quero que você se arrependa depois. Eu tenho certeza, respondi, e era verdade. Nunca tinha tido tanta certeza de qualquer coisa na minha vida. Liam se inclinou lentamente, dando-me tempo para mudar de ideia. Quando nossos lábios finalmente se tocaram, foi como se o mundo parasse. O beijo começou suave, hesitante, mas rapidamente se aprofundou quando senti que era exatamente onde eu deveria estar. Suas mãos encontraram meu rosto, seus polegares acariciando minha pele, enquanto nossos lábios se moviam juntos em uma dança que parecia ensaiada por anos. E talvez fosse. Talvez meu corpo realmente se lembrasse de como beijá-lo, mesmo que minha mente não conseguisse acessar essas memórias. Quando finalmente nos separamos, estávamos ambos sem fôlego. Uau, murmurei. É exatamente o que você disse no nosso primeiro beijo, disse Liam sorrindo. Sério? Bem, tecnicamente você disse, uau, merda, isso mudou tudo, mas o sentimento é o mesmo. Ri, sentindo uma leveza no peito que não sentia desde que acordei no hospital. E mudou tudo, quero dizer, completamente. Liam entrelaçou nossos dedos. Você ligou para mim no dia seguinte e disse que queria tentar de verdade. Não apenas encontros casuais, mas um relacionamento real. E você? O que você queria? Você, disse ele simplesmente. Eu queria você desde o momento em que você derramou café em mim. Antes que eu pudesse responder, ouvimos a campainha tocar. Sarah, disse Liam, levantando-se. Com Max. A próxima meia hora foi um turbilhão de energia canina. Max era um Golden Retriever de 3 anos com mais entusiasmo do que bom senso. Ele praticamente derrubou Liam quando a porta se abriu, latindo e pulando como se não tivesse visto seu dono há anos ao invés de dias. Max, cara, eu senti sua falta também. Riu Liam, tentando acalmar o cachorro, super excitado. Sarah, irmã de Liam, era uma versão feminina dele, mesmos olhos castanhos calorosos, mesmo sorriso gentil. Ela me abraçou como se me conhecesse há anos, o que suponho era exatamente o caso. Como você está se sentindo, Ethan? Perguntou ela. Liam me contou sobre a amnésia. Melhor a cada dia.
respondi honestamente, especialmente agora que estou em casa. Quando me virei, Max estava me observando com curiosidade, sua cabeça inclinada para o lado de uma maneira que eu achei absurdamente adorável. Oi, garoto, disse eu, agachando-me. Você se lembra de mim? Max se aproximou cautelosamente, fareou minha mão, e então sua cauda começou a balançar, como se estivesse tentando decolar. Ele se jogou em cima de mim com tanto entusiasmo que caí sentado, rindo enquanto ele me cobria de lambidas. Acho que isso responde sua pergunta, riu Sarah. Ele sempre te recebe assim quando você chega em casa do trabalho, disse Liam, sua voz carregada de emoção. Não importa se você ficou fora 5 minutos ou 5 horas. Olhei para Max, que havia se instalado no meu colo como se nunca pretendesse sair de lá, e senti algo se encaixar no lugar no meu peito. Talvez eu não me lembrasse de adotar este cachorro, mas podia sentir a conexão entre nós. Ele é perfeito, murmurei, coçando atrás de suas orelhas. Você sempre diz isso, sorriu Liam. Depois que Sarah foi embora, Liam, Max e eu nos acomodamos no sofá. Max havia decidido que seu lugar era exatamente entre nós dois, sua cabeça no meu colo e suas patas traseiras esticadas em direção a Liam. Ele sempre faz isso? Perguntei, acariciando o pelo macio de Max. Sempre. Você diz que ele é nosso mediador oficial. Impossível brigar quando há um cachorro de 30 quilos insistindo em fazer parte da conversa. Nós brigamos muito? Liam considerou a pergunta. Não muito, mas quando brigávamos eram brigas épicas. Você é intenso quando está zangado, e eu sou teimoso. Não é uma boa combinação. Me conta sobre nossa pior briga, pedi, genuinamente curioso. Sério? Você quer saber sobre isso? Quero saber tudo, Liam, as partes boas e ruins. Como posso entender nosso relacionamento se você só me contar os momentos felizes? Liam suspirou, claramente desconfortável com o tópico. Foi há cerca de 1 ano, começou ele relutantemente. Você estava trabalhando em uma fusão enorme, passando praticamente 20 horas por dia no escritório. Quando você chegava em casa, estava completamente exausto e irritado. Nós mal conversávamos há semanas. O que aconteceu? Eu planejei uma noite especial. Cozinhei seu prato favorito, comprei vinho, até mesmo arrumei flores. Pensei que talvez pudéssemos ter uma noite juntos, longe do trabalho. Liam parou de me olhar, focando em Max. Você chegou em casa 3 horas atrasado. A comida estava fria, eu estava frustrado, e quando tentei conversar com você sobre isso, você explodiu. O que eu disse? Você disse que eu não entendia a pressão que você estava enfrentando, que esta fusão poderia fazer ou quebrar a empresa, e que eu estava sendo egoísta ao esperar que você colocasse nosso relacionamento antes disso. Liam finalmente me olhou. Então eu disse que talvez você estivesse certo. Talvez eu não entendesse, porque eu jamais trataria você como uma prioridade menor. Senti meu estômago se revirar. E o que você fez? Fui para a casa da Sarah. Fiquei lá por 3 dias. Liam deu um sorriso triste. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. E eu, o que fiz? Aparentemente, você entrou em pânico completo. Sarah disse que você ligou para ela chorando no 2º dia, implorando para ela me dizer onde você estava. Você disse que tinha percebido que nenhuma fusão empresarial valia a pena se você me perdesse no processo. Como vocês resolveram? Você apareceu na casa da Sarah na sexta-feira à noite com uma mala cheia de roupas e um discurso elaborado sobre como estava demitindo-se da empresa se fosse isso que fosse preciso para salvar nosso relacionamento. Liam riu suavemente. Sarah me disse para sair e conversar com você antes que você fizesse algo estúpido como realmente se demitir. E funcionou? Nós conversamos a noite toda. Você se desculpou, eu me desculpei e encontramos um jeito de equilibrar melhor as coisas. Você começou a delegar mais no trabalho e eu comecei a ser mais compreensivo quando surgiram crises. Soa como um relacionamento saudável, observei. Tentávamos ser. Não éramos perfeitos, mas tentávamos. Liam me olhou diretamente.
Essa é uma das coisas que mais amo em você, Ethan. Quando você percebe que cometeu um erro, você faz tudo o que pode para corrigi-lo. Havia algo na maneira como ele disse amo, presente, não passado, que fez meu coração acelerar. Liam, sim, obrigado por me contar isso. A parte ruim, quero dizer, ajuda a entender quem eu sou, quem nós somos juntos. Somos uma equipe, disse ele simplesmente. Sempre fomos. Mesmo quando estávamos brigando, nunca duvidei disso. Passamos o resto da noite explorando o apartamento, com Liam me contando histórias sobre vários objetos e fotos. Cada história era como uma peça de um quebra-cabeças, me ajudando a montar uma imagem de quem eu era quando estava com ele. Quando finalmente fomos para a cama, havia uma tensão no ar, não desconfortável, mas definitivamente presente. Nós nos trocamos em silêncio, e quando me virei e vi Liam usando apenas uma camiseta e boxers, senti minha boca secar. Você sempre dorme assim? Perguntei, tentando soar casual. Geralmente durmo sem camisa, na verdade. Mas pensei que seria melhor. Ele gesticulou vagamente. Liam, disse eu, me aproximando dele, pare de tentar me proteger de quem você é. Se você normalmente dorme sem camisa, então durma sem camisa. Ele hesitou por um momento antes de puxar a camiseta pela cabeça. Minha respiração parou. Liam tinha um corpo bonito, magro, mas definido, com uma pequena trilha de pelos que desaparecia na linha de seus boxers. Havia uma pequena cicatriz no lado esquerdo do peito que me fez querer perguntar a história, mas me contive. Agora você, disse ele, e havia uma qualidade rouca em sua voz que não estava lá antes. Tirei minha própria camiseta, observando os olhos de Liam escurecerem enquanto ele me olhava. Havia fome ali, mas também reverência, como se ele estivesse vendo algo precioso que pensou ter perdido para sempre. Deus, eu senti sua falta, murmurou ele quase para si mesmo. Estou aqui agora, disse eu, estendendo minha mão. Nós nos acomodamos na cama, e como Liam havia previsto, encontrei sua mão no escuro sem nem pensar nisso. Nossos dedos se entrelaçaram naturalmente, e senti uma paz que não sabia que estava procurando. Boa noite, Liam, sussurrei no escuro. Boa noite, Ethan, ele sussurrou de volta. E pela primeira vez em 3 anos, mesmo que eu não conseguisse me lembrar dos outros, dormi profundamente, seguro no conhecimento de que estava exatamente onde deveria estar. 3 semanas. Havia 3 semanas que estava vivendo esta nova vida com Liam, e pela primeira vez, desde o acidente, me senti verdadeiramente feliz. Não a felicidade baseada em memórias perdidas, mas algo novo, construído dia após dia através de pequenos momentos. O café que Liam me trazia todas as manhãs, os passeios com Max no Pike Place Market, as noites abraçados no sofá, assistindo filmes que eu supostamente já havia visto, mas que eram novos para mim. Era uma terça-feira quando tudo mudou. Eu estava no escritório da Carter Holdings, tentando me readaptar ao trabalho. Dr. Martinez havia me liberado na semana anterior, com a condição de que começasse devagar. Minha assistente, Jennifer, havia sido incrivelmente paciente, me ajudando a recuperar informações sobre projetos em andamento e compromissos que eu havia esquecido. Sr. Carter? Jennifer apareceu na porta do meu escritório, uma expressão estranha no rosto. Há uma mulher aqui que gostaria de falar com você. Ela diz que é pessoal. Franzi o senho. Liam e eu tínhamos combinado que ele me encontraria para almoço em 1 hora. Não esperava mais ninguém. Como ela se chama? Victoria Manning. O nome não significava nada para mim, mas algo no tom de Jennifer me fez suspeitar de que deveria significar. Está bem, mande-a entrar. A mulher que entrou no meu escritório era impressionante no sentido mais clássico da palavra. Alta, loira, vestindo um terno caro que gritava Old Money. Havia algo familiar em sua postura confiante, na maneira como ela se movia, como se possuísse qualquer espaço em que entrasse. Ethan, disse ela, e havia uma intimidade em sua voz que me fez desconfortável.
Deus, quando soube do acidente, fiquei apavorada. Como você está? Desculpe, disse eu cuidadosamente, mas eu não... Você não se lembra de mim. Ela assentiu como se esperasse isso. Victoria Manning, nós tínhamos algo especial juntos antes de você se mudar para Seattle. Meu estômago despencou. Antes de me mudar para Seattle, antes de Liam. Sente-se, consegui dizer, gesticulando para a cadeira em frente à minha mesa. Victoria se sentou graciosamente, cruzando as pernas e me estudando com olhos azuis penetrantes. Eu sei que isso deve ser confuso, começou ela, especialmente considerando sua situação atual. Minha situação atual. Com Liam Hayes. Ela disse o nome como se tivesse um gosto ruim. Ethan, eu sei sobre a amnésia e sei que ele provavelmente te contou uma versão muito editada da sua vida antes do acidente. O que você quer dizer? Victoria suspirou, como se estivesse prestes a me dar notícias difíceis. Nós estávamos juntos por 2 anos em Los Angeles. Íamos nos casar, Ethan. Você me pediu em casamento 6 meses antes de seu pai morrer. Ela puxou uma pequena caixa de veludo da bolsa e a colocou na mesa entre nós. Este era o anel que você me deu. Olhei para a caixa como se fosse uma cobra venenosa. Não podia ser verdade. Liam me teria contado algo tão importante, não teria? Você está mentindo, disse eu. Mas mesmo enquanto falava, sentia dúvidas se insinuando em minha mente. Por que eu mentiria sobre algo assim? Victoria abriu a caixa, revelando um anel de diamante impressionante. Quando seu pai morreu e você decidiu se mudar para Seattle para assumir a empresa, tivemos uma briga terrível. Você disse que precisava de tempo para descobrir quem era sem a influência da sua família. Disse que voltaria para mim quando estivesse pronto. E eu voltei. Você ia voltar. Você me ligou há 4 meses, disse que estava pronto para deixar Seattle para trás e recomeçar nossa vida juntos. Victoria se inclinou para a frente. E então você teve o acidente antes que pudesse tomar a decisão final. Minha cabeça estava girando. 4 meses atrás, isso significaria que Liam e eu estávamos tendo problemas que ele não havia mencionado. Eu não entendo. Liam disse que estávamos felizes, que tínhamos acabado de começar a falar sobre casamento. Victoria riu, mas não havia humor no som. Ethan, querido, você realmente acha que um homem que esteve com você por 3 anos não notaria que você estava infeliz? Que você estava questionando tudo? Ela se levantou e começou a andar pelo escritório. Você me disse que se sentia preso, que havia se precipitado ao se envolver com ele. Disse que estava confuso sobre sua sexualidade e que nosso relacionamento havia sido real de uma forma que o que você tinha com Liam nunca foi. Isso não. Liam não mentiria para mim. Ele não está mentindo exatamente. Está apenas não te contando toda a verdade. Victoria voltou para sua cadeira. Pergunte a ele sobre os últimos 6 meses do seu relacionamento, Ethan. Pergunte sobre as brigas, sobre as noites que você passou dormindo no escritório, sobre a terapia de casal que vocês tentaram. Terapia de casal. Por que Liam não tinha mencionado terapia de casal? Por que você está me contando isso agora? Perguntei, minha voz soando distante mesmo para meus próprios ouvidos. Porque eu ainda te amo. Porque nós tínhamos algo real, e eu não vou ficar parada vendo você viver uma mentira só porque você não consegue se lembrar da verdade. Victoria se levantou novamente. Eu não espero que você tome uma decisão agora, mas pelo menos se dê a chance de descobrir toda a verdade antes de se comprometer com uma vida que você já havia decidido deixar. Ela colocou um cartão de visita na mesa ao lado da caixa do anel. Estou hospedada no Four Seasons por mais 3 dias. Se você quiser conversar, me ligue. Depois que ela saiu, fiquei sentado em silêncio por muito tempo, olhando para o anel na mesa. Era bonito, caro, exatamente o tipo de coisa que eu poderia imaginar comprando para alguém que amava. Mas olhando para ele, não senti nada. Nenhuma faísca de reconhecimento, nenhuma emoção. Jennifer apareceu na porta novamente. Sr. Carter, Mr. Hayes está aqui para o almoço. Meu coração acelerou
parte alívio, parte dread. Rapidamente fechei a caixa do anel e a coloquei na gaveta da mesa. Mande-o entrar. Liam entrou sorrindo, carregando 2 xícaras de café e um saco do que cheirava a comida tailandesa. Pensei em trazer o almoço para você em vez de sair, disse ele, beijando minha bochecha antes de se sentar. Como foi sua manhã? Olhei para ele, para o homem com quem havia passado as últimas 3 semanas, me apaixonando novamente, e tentei ver sinais de desonestidade. Mas tudo o que vi foi o mesmo carinho genuíno que tinha visto todos os dias. Liam, comecei cuidadosamente. Você me contou sobre todos os aspectos do nosso relacionamento? As partes boas e ruins. Algo mudou em sua expressão. Apenas por 1 segundo, mas eu vi. Por que você está perguntando isso? Apenas responda, por favor. Liam pousou seu café e me olhou diretamente. Eu te contei sobre nossas principais brigas, sobre os desafios que enfrentamos. Por quê? E os últimos 6 meses? Como eles foram? Agora eu podia ver claramente o desconforto em seus olhos. Ethan, o que aconteceu? Alguém disse algo para você? Apenas me responda. Os últimos 6 meses foram bons. Liam ficou em silêncio por um longo momento. Não, admitiu finalmente. Não foram. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Por que você não me contou? Porque eu estava com medo. Liam passou as mãos pelo cabelo, um gesto que eu havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse extremo. Estava com medo de que, se você soubesse sobre nossos problemas, desistiria de nós antes mesmo de nos dar uma chance real. Que tipo de problemas? Você estava infeliz. Não comigo, especificamente, mas com sua vida, com as pressões da empresa, com as expectativas, com... Ele parou. Com o que, Liam? Com ter que esconder nosso relacionamento de certos clientes e parceiros de negócios. Você odiava isso e eu odiava ver o quanto isso te machucava. Havia mais alguma coisa? Liam me olhou por um longo momento e eu podia ver a guerra interna acontecendo em seus olhos. Você estava questionando nossa compatibilidade a longo prazo, dizendo que talvez fôssemos muito diferentes, que talvez você tivesse se precipitado ao assumir um relacionamento sério tão rapidamente após aceitar sua sexualidade. Cada palavra era como uma facada. E havia mais alguém? O quê? Liam pareceu genuinamente surpreso. Havia outra pessoa? Alguém do meu passado que voltou? A expressão de Liam fechou completamente. Como você sabe sobre Victoria? Bingo. Ela me visitou hoje. Merda. Liam se levantou abruptamente, começando a andar pelo escritório. Merda, merda, merda. O que ela disse para você? Que vocês estavam fazendo terapia de casal. Que eu estava pronto para deixá-lo e voltar para ela. Que nosso relacionamento era uma mentira que eu já havia decidido acabar. Minha voz estava ficando mais alta. É verdade? Não é. Não é tão simples assim. Então me explique, me faça entender. Liam parou de andar e me encarou. Sim, nós estávamos fazendo terapia. Sim, você estava confuso e questionando coisas. Mas você não havia decidido nada definitivo, Ethan. Estávamos trabalhando nisso juntos. E Victoria? Ela te ligou algumas vezes nos últimos meses. Você conversou com ela, sim. Mas você nunca me disse que ia deixá-la. Nunca disse que ia voltar para ela. Mas estava considerando? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Por que você não me contou isso tudo desde o início? Porque eu te amo! Explodiu Liam. Porque eu sei que o que tínhamos era real, mesmo que você estivesse passando por um momento difícil. Porque eu não queria que você tomasse uma decisão baseada em confusão e pressão externa, em vez de no que sentimos um pelo outro. Mas não era minha decisão para tomar. Claro que era. Mas eu queria que você me conhecesse novamente primeiro. Queria que você visse quem somos juntos quando não há toda essa pressão externa. Senti lágrimas queimando meus olhos. Como posso confiar em você agora? Como posso saber o que é real? Porque estas últimas 3 semanas foram reais, Ethan. O que sentimos um pelo outro é real. Você pode não se lembrar do nosso passado, mas pode sentir nossa conexão agora. Baseada em mentiras. Baseada em amor, corrigiu Liam.
Eu não menti sobre nada importante. Não menti sobre como nos conhecemos, sobre os bons momentos, sobre o quanto te amo. Você mentiu por omissão. Sim, admitiu ele. E eu sinto muito. Eu estava desesperado, Ethan. Quando você acordou e não se lembrava de mim, eu entrei em pânico. Tudo o que eu queria era uma chance de lutar pelo que tínhamos. Fechei os olhos, tentando processar tudo. Victoria, a ex-noiva que eu não me lembrava, o relacionamento conturbado que Liam havia omitido, a possibilidade de que eu já havia decidido deixá-lo antes do acidente. Eu preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Ethan, por favor. Não. Abri os olhos e o encarei. Você teve 3 semanas para me contar a verdade, Liam. 3 semanas para confiar em mim o suficiente para ser honesto. E escolheu não fazer isso. Eu estava protegendo. Você estava se protegendo. Não a mim. Levantei-me pegando as chaves do carro. Eu vou para casa, sozinho. Preciso de espaço para pensar. E nós? O que acontece conosco? Parei na porta, sem me virar. Eu não sei. Passei as próximas 48 horas em um tipo de limbo emocional. Liam respeitou meu pedido de espaço. Não apareceu em casa, apenas enviou mensagens perguntando se eu estava bem e se Max estava comigo. O cachorro, pelo menos, não julgava minhas escolhas questionáveis ou me fazia sentir como se estivesse vivendo uma mentira. Na quinta-feira à noite, não conseguindo mais suportar meus próprios pensamentos, liguei para a Victoria. Ethan, sua voz soou aliviada. Eu esperava que você ligasse. Podemos nos encontrar para conversar? Claro. Que tal jantar? Conheço um lugar que você costumava amar. 2 horas depois, estava sentado em um restaurante francês caro no centro de Seattle, observando Victoria contar histórias sobre nosso tempo juntos em Los Angeles. Ela era engraçada, inteligente, claramente bem educada e sofisticada. No papel, éramos uma combinação perfeita. Mas enquanto a ouvia, tudo o que conseguia pensar era em como preferia estar em casa com Liam, dividindo comida tailandesa e assistindo Netflix com Max esparramado entre nós no sofá. Você está muito quieto, observou Victoria, tomando um gole de seu vinho. Apenas processando tudo. Eu sei que deve ser confuso. Descobrir que sua vida não era o que pensava que era. Ela estendeu a mão através da mesa e tocou a minha. Mas nós podemos reconstruir, Ethan. Podemos ter tudo de volta. Olhei para nossas mãos entrelaçadas e tentei sentir algo. Qualquer coisa. Mas era como tocar um estranho. Victoria, comecei cuidadosamente. Você pode me contar sobre nossa relação? Como era entre nós? Éramos perfeitos juntos. Mesma classe social, mesmos objetivos, mesmos valores. Nossos pais se conheciam há décadas. Na verdade, foi em um evento beneficente que nos conhecemos. Ela sorriu. Você disse que foi amor à primeira vista. E fisicamente? Éramos compatíveis? Victoria corou levemente. Claro, você era um amante maravilhoso, carinhoso e atencioso. E eu te dizia que te amava constantemente, especialmente quando fazíamos amor. Você sempre sussurrava o quanto me amava. Algo sobre isso não soava certo, mas não conseguia identificar o quê. Você pode me falar sobre nossa última conversa, antes do acidente? Você ligou dizendo que estava pronto para fazer mudanças drásticas em sua vida, que estava cansado de viver uma mentira e queria voltar para casa, para mim. Victoria apertou minha mão. Você disse que ia terminar com Liam naquela semana. Eu disse isso especificamente? Que ia terminar com ele? Bem, você disse que ia resolver a situação. Presumi que significava terminar o relacionamento. Presumi, não uma declaração direta, então. Victoria, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Como você descobriu sobre o acidente? Como soube que eu estava no hospital? Ela hesitou por apenas 1 segundo. Sua secretária me ligou. Jennifer. Ela ainda tinha meu número de quando éramos noivos. Algo sobre isso me incomodou, mas não consegui identificar o que na hora. O jantar continuou por mais 1 hora, com Victoria pintando um quadro de um futuro perfeito que poderíamos ter juntos. Casa em Malibu,
viagens para a Europa, filhos criados por babás enquanto continuávamos nossas carreiras bem-sucedidas. Era uma vida boa no papel, mas não era a vida que eu queria. Quando voltei para casa naquela noite, Max me recebeu como se eu tivesse estado fora por meses. Enquanto o acariciava, percebi algo. Durante todo o jantar com Victoria, não havia sentido saudade dela, mas havia sentido saudade de Liam constantemente. Na sexta-feira de manhã, acordei com uma certeza cristalina sobre o que precisava fazer. Mas primeiro, precisava de algumas respostas. Liguei para Jennifer. Sr. Carter, como posso ajudá-lo? Jennifer, uma pergunta rápida. Victoria Manning disse que você ligou para ela sobre meu acidente. É verdade? Houve uma pausa. Não, senhor. Eu nunca liguei para ninguém chamado Victoria Manning. Na verdade, nunca ouvi esse nome antes de ela aparecer no seu escritório na terça-feira. Bingo. Obrigado, Jennifer. Minha próxima ligação foi para Dr. Martinez. Dr. Martinez, é Ethan Carter. Tenho uma pergunta sobre amnésia. É possível que alguém implante falsas memórias em uma pessoa com perda de memória? É extremamente difícil, mas teoricamente possível se a pessoa for muito persuasiva e souber exatamente quais informações reais misturar com as falsas. Por que pergunta? Apenas curiosidade. Obrigado. Desligou e fiquei sentado em silêncio por um longo momento. Victoria havia mentido sobre como descobriu sobre meu acidente. Isso significava que ela provavelmente havia mentido sobre outras coisas também. Mas isso não resolvia a questão principal. Liam havia omitido informações importantes sobre nosso relacionamento. Como eu podia confiar nele depois disso? Meu telefone tocou. Era Liam. Oi, disse eu atendendo. Oi, como você está? Confuso, magoado, mas querendo conversar. Posso ir para casa? Sim, mas Liam, desta vez quero toda a verdade. Não importa o quanto machuque. Eu prometo. Uma hora depois, Liam chegou em casa parecendo como se não tivesse dormido em dias. Havia círculos escuros sob seus olhos e ele estava visivelmente nervoso. Primeiro, comecei, eu jantei com Victoria ontem à noite. Vi toda a cor drenar do rosto de Liam. E descobri que ela mentiu sobre várias coisas, incluindo sobre como soube do meu acidente. Sentei-me no sofá, gesticulando para que ele fizesse o mesmo. Então agora preciso saber sobre o que mais você não foi completamente honesto. Liam se sentou na borda do sofá, como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Os últimos meses foram difíceis, começou ele. Muito difíceis. Você estava sob muita pressão no trabalho, e isso estava afetando tudo. Nós mal passávamos tempo juntos, e quando passávamos, você estava distraído ou irritado. Continue. Victoria começou a te ligar há cerca de 4 meses. No início, você me contava sobre as ligações. Dizia que ela estava tendo dificuldades para seguir em frente e que você sentia que devia isso a ela. Conversar, dar fechamento. Mas as coisas mudaram? Sim, você parou de me contar sobre as ligações. Começou a ficar mais distante, mais secreto. Eu comecei a me perguntar se você estava tendo sentimentos por ela novamente. E você me confrontou sobre isso? Tentei, mas você fechou a cara. Disse que eu estava sendo paranoico e controlador. Liam passou as mãos pelo rosto. Foi quando sugeri terapia de casal. E como foi a terapia? Difícil. O terapeuta nos ajudou a comunicar melhor, mas também trouxe à tona muitas questões que nós dois havíamos evitado. Liam me olhou diretamente, incluindo o fato de que você se sentia pressionado a esconder nosso relacionamento de certas pessoas por causa da empresa. E isso me incomodava muito. Você disse que se sentia como se estivesse vivendo uma dupla vida e que estava cansado disso. Liam suspirou. Eu ofereci para irmos a público completamente, enfrentar qualquer consequência juntos. Mas você disse que não era tão simples. O que mais saiu na terapia? Você admitiu que ainda tinha sentimentos não resolvidos sobre Victoria. Não necessariamente amor romântico, mas
uma sensação de negócios inacabados. Você se sentia culpado por como as coisas terminaram entre vocês. Senti meu estômago se revirar. E eu disse que queria voltar para ela? Não exatamente. Você disse que estava confuso sobre o que queria, que precisava de clareza sobre seus sentimentos antes de poder se comprometer totalmente comigo ou com qualquer pessoa. Liam engoliu em seco. A semana antes do acidente, você disse que queria uma pausa no nosso relacionamento. Uma pausa? Você queria tempo para pensar, sem pressão de nenhum de nós dois. Disse que não era justo comigo continuar em um relacionamento quando você não tinha certeza dos seus sentimentos. E você concordou? Que escolha eu tinha? Eu te amo o suficiente para querer que você seja feliz, mesmo que não seja comigo. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Liam. Mas foi por isso que estava indo te encontrar naquele dia. Você havia ligado na noite anterior, dizendo que havia tomado uma decisão e queria conversar. Meu coração parou. Que tipo de decisão? Eu não sei. Você não disse no telefone, apenas que havia pensado muito e sabia o que queria. Liam estava chorando abertamente agora. O acidente aconteceu antes que pudéssemos conversar. Ficamos sentados em silêncio por um longo momento, processando o peso de tudo que havia sido dito. Então, disse eu finalmente, quando você decidiu não me contar sobre tudo isso, estava essencialmente me negando a chance de tomar a mesma decisão que eu estava prestes a tomar antes do acidente. Sim, suponho que sim. Liam, eu preciso que você entenda algo. Estas últimas 3 semanas, conhecendo você novamente, me apaixonando por você novamente, foram reais para mim, mas foram baseadas em informações incompletas. Eu sei, e eu sinto muito. Não estou terminando, continuei. Estou apenas dizendo que agora preciso tomar uma decisão baseada em todas as informações, não apenas nas partes convenientes. Liam assentiu, parecendo resignado. E que decisão é essa? Levantei-me e fui até a parede de memórias, olhando para todas as evidências de nossa vida juntos. Então, me virei para encará-lo. A decisão de que eu te amo. Liam piscou, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. O quê? Eu te amo, Liam. Não a versão de você que me foi apresentada nas últimas 3 semanas, mas você, o homem real, com falhas e medos e tendências a tomar decisões protecionistas questionáveis. Voltei para o sofá e me sentei ao lado dele. Eu te amo o suficiente para estar zangado com você por me esconder a verdade, mas também para entender por que você fez isso. Ethan, não terminei. Vitória pintou um quadro de uma vida perfeita que poderíamos ter juntos. Estabilidade, status, facilidade. E talvez, em outro momento da minha vida, isso tivesse sido o que eu queria. Peguei suas mãos. Mas ontem à noite, sentado naquele restaurante caro, tudo que eu conseguia pensar era em como preferia estar aqui com você, comendo comida de entrega e brigando sobre qual filme assistir. Sério? Sério, porque esta vida complicada e às vezes difícil que temos juntos, é real, é autêntica. É nossa. Apertei suas mãos. E mesmo que eu não me lembre de decidir isso antes do acidente, estou decidindo agora. Escolho você, Liam. Escolho nós. Liam me puxou para um beijo desesperado, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu te amo tanto, murmurou contra meus lábios. E eu prometo, nunca mais vou esconder nada de você. Não importa o quanto tenha medo. Bom, murmurei de volta, porque nós vamos ter que trabalhar nisso. A confiança, a comunicação, tudo isso. Mais terapia de casal? Definitivamente mais terapia de casal. Passamos o resto da tarde conversando. Realmente conversando desta vez, sem omissões ou protecionismo. Liam me contou sobre seus medos, sobre como se sentiu quando acordei sem me lembrar dele, sobre sua culpa por esconder informações. Eu lhe contei sobre minha confusão, sobre como me sentia ao descobrir sobre Victoria, sobre minha decisão de escolhê-lo apesar de tudo.
Quando o sol se pôs, estávamos entrelaçados no sofá, Max roncando aos nossos pés. Liam. Aquela noite antes do acidente, quando eu liguei dizendo que havia tomado uma decisão. Sim, eu acho que sei qual era a decisão. Ele se afastou ligeiramente para me olhar. Mesmo? Eu ia escolher você. Eu ia dizer que queria lutar pelo nosso relacionamento, trabalhar nos nossos problemas, enfrentar qualquer pressão externa juntos. Toquei seu rosto suavemente. Porque mesmo sem minhas memórias, mesmo com toda a confusão e dor, meu coração ainda reconhece você como lar. Como você pode ter tanta certeza? Porque agora, tendo todas as informações, tendo conhecido Victoria novamente, tendo a chance de escolher a vida mais fácil, eu ainda escolho você. Eu ainda escolho isto. Nós somos complicados, mas somos verdadeiros. Liam sorriu. O primeiro sorriso genuinamente feliz que eu havia visto dele desde a conversa com Victoria. Então, o que fazemos agora? Agora! Levantei-me e estendi minha mão para ele. Agora vamos para a cama, como um casal comprometido que tem muito trabalho pela frente, mas que está disposto a fazer esse trabalho juntos. Isso parece perfeito, disse ele, aceitando minha mão. 6 meses depois. Você tem certeza sobre isso? Perguntou o Dr. Martinez, olhando os resultados do meu último exame cerebral. Tenho certeza do quê? Você recuperou várias memórias nos últimos meses. Não todas, mas muitas. E você ainda não quer tentar recuperar as memórias dos últimos 6 meses antes do acidente? Olhei para Liam, que estava sentado ao meu lado, segurando minha mão. Havíamos conversado sobre essa possibilidade várias vezes. Não, disse eu firmemente. Essas memórias, se voltarem, vão voltar naturalmente, mas não vou forçar. Prefiro me concentrar em construir novas memórias. Mesmo que isso signifique nunca saber exatamente o que você ia dizer para Liam naquela noite. Especialmente por isso, sorri. Porque eu já disse para ele, pode não ter sido da maneira que planejei originalmente, mas disse, e agora estamos aqui, 6 meses depois, mais fortes do que nunca. Era verdade. A terapia de casal havia sido difícil, mas eficaz. Aprendemos a comunicar melhor, a confiar um no outro completamente, a enfrentar problemas juntos, em vez de permitir que nos dividissem. Eu também havia tomado algumas decisões importantes sobre a empresa, delegando mais responsabilidades e sendo mais aberto sobre minha vida pessoal. A reação havia sido mista, mas descobri que não me importava tanto quanto pensava que me importaria. E Victoria? Perguntou o Dr. Martinez. Ela ainda está tentando contato? Não há alguns meses, respondi. Acho que finalmente entendeu que eu não estava interessado. Na verdade, nossa última conversa havia sido esclarecedora para ambos. Eu havia sido completamente honesto sobre meus sentimentos, e ela havia admitido que uma parte dela sempre soube que nosso relacionamento havia sido mais sobre compatibilidade no papel do que sobre amor verdadeiro. Bem, disse Dr. Martinez, levantando-se e estendendo a mão. Parece que vocês dois encontraram seu caminho. Não preciso mais vê-los, a menos que surjam novos sintomas ou preocupações. Obrigado, disse eu, apertando sua mão. Por tudo. Quando saímos do consultório, Liam parou na calçada e me puxou para um abraço. Como você está se sentindo? Perguntou ele. Livre. Respondi honestamente. Pela primeira vez desde o acidente, sinto que posso parar de olhar para trás e começar a olhar para frente. E o que você vê quando olha para frente? Sorri, beijando-o suavemente. Vejo nós dois, Max. Talvez alguns filhos no futuro. Vejo discussões sobre qual filme assistir, manhãs de domingo preguiçosas na cama, mais terapia quando precisarmos. Vejo uma vida real, complicada, imperfeita e absolutamente perfeita para nós. Isso soa como o melhor tipo de futuro, murmurou Liam contra meus lábios. Para mim também. Enquanto caminhávamos de mãos dadas de volta para o carro, senti uma paz profunda se estabelecer em meu peito. Talvez eu nunca recuperasse todas as minhas memórias perdidas, mas havia descoberto algo ainda mais valioso, que o amor verdadeiro
não depende de memórias perfeitas ou passados sem complicações. Depende da escolha diária de escolher um ao outro, apesar das dificuldades, apesar dos medos, apesar de tudo. E todos os dias eu escolhia Liam. E ele escolhia a mim. Liam, sim, quando chegarmos em casa, há algo que quero fazer. O quê? Parei de andar e me virei para encará-lo completamente. Ali mesmo na calçada movimentada de Seattle. Quero te pedir em casamento. Os olhos de Liam se arregalaram. Sério? Sério. Não porque sinto que devo, não por causa do passado que não me lembro, mas porque quero passar o resto da minha vida construindo um futuro com você. Segurei suas mãos. Sei que não tenho um anel agora, e sei que talvez devesse planejar algo mais romântico, mas não quero esperar mais nenhum segundo para te dizer que quero me casar com você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Liam. Ethan Carter, disse ele, sua voz embargada de emoção. Eu aceito. 1000 vezes. Eu aceito. As pessoas na calçada começaram a aplaudir ao nosso redor quando nos beijamos, mas mal as notei. Tudo o que importava era o homem em meus braços, o futuro que íamos construir juntos e a certeza absoluta de que havia tomado a decisão certa. Porque às vezes, perder a memória pode ser a coisa que nos permite ver claramente o que realmente importa. E o que realmente importava era isto. Liam, eu e o amor que escolhíamos todos os dias. Memórias ou não. Epílogo, 2 anos depois. Você prometeu que não ia chorar, murmurei para Liam enquanto ajustava sua gravata. Eu não estou chorando, mentiu ele, claramente chorando. É apenas alergia. Alergia ao quê? À felicidade? Cale a boca e me beije antes de irmos lá para fora. Sorri e o beijei suavemente, tomando cuidado para não bagunçar sua aparência impecável. Estávamos no jardim da casa que havíamos comprado 6 meses atrás. Uma casa de verdade, com quintal para Max e espaço suficiente para a família que planejávamos começar em breve. Pronto? Perguntei. Mais do que pronto, respondeu Liam, entrelaçando nossos dedos. Saímos para o jardim onde nossos amigos e família estavam esperando. Era uma cerimônia pequena e íntima, exatamente como queríamos. Dr. Martinez estava lá, junto com Jennifer da empresa, Sarah e sua família, alguns amigos próximos, e até mesmo minha mãe, que havia voado de Los Angeles. Quando trocamos votos que escrevemos um para o outro, falei sobre memórias perdidas e amor encontrado, sobre escolhas e segundas chances. Liam falou sobre perdão e confiança, sobre construir algo novo sobre fundações antigas. E quando nos beijamos como maridos pela primeira vez, pude jurar que senti algo se encaixar no lugar. Não uma memória recuperada, mas algo ainda melhor. A certeza absoluta de que estávamos exatamente onde deveríamos estar. Max latiu aprovadoramente da primeira fila, onde estava sentado com uma gravata borboleta que combinava com as nossas, e todos riram. Eu te amo, sussurrei para Liam enquanto éramos congratulados por todos. Eu também te amo, ele sussurrou de volta. Para sempre, com memórias e sem elas. Para sempre, concordei. E pela primeira vez desde o acidente, quando pensei no futuro, não senti nenhum pingo de incerteza. Apenas amor, escolha e a promessa de mais memórias lindas ainda por serem criadas. Obrigado por acompanhar a jornada de Ethan e Liam. Esta história explora temas de amor, confiança, perdão e a ideia de que às vezes precisamos perder algo para verdadeiramente apreciar seu valor. O amor verdadeiro não depende de memórias perfeitas, mas da escolha diária de escolher um ao outro, apesar de todas as dificuldades.